Olá, crianças! Hoje a tia Débora está aqui para dar mais uma aula de matemática, certo? Essa semana será diferente. Nós teremos 2 aulas de matemática em 2 dias diferentes, certo? Para iniciar a nossa aula, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês nas páginas 78 e 79. Nessas 2 páginas aqui, vocês podem deixar o livro aberto dessa maneira, certo? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. O capítulo está intitulado Comparações, que é o capítulo 2, certo? Na aula de hoje, nós vamos aprender a comparar objetos, comparar medidas, tamanhos de objetos, tamanhos de coisas, de pessoas. Nós vamos comparar diversas coisas. Nós vamos ver também como é que a gente faz para organizar algumas coisas em ordem crescente, decrescente, coisas que as tias já falaram um pouco assim vagamente por cima aqui em aulas passadas e que hoje a gente vai estudar melhor. Para iniciar a nossa aula, observando aí essa imagem que está aí, certo? Na página 78 e 79. O que é que vocês podem ver aí nessa imagem? Tem crianças brincando no parquinho, certo? Tem um toboágua, tem uma piscina. Vocês conseguem identificar o que elas estão conversando? Elas estão conversando sobre alguma coisa. Essa menininha aí, essa criança de cabelinho meio ruivo, ela está dizendo o seguinte: o que o dinossauro está fazendo ao lado dos toboáguas? Prestem atenção aí nesse dinossauro que está ao lado da escadinha do toboágua. Vocês conseguem identificar o que ele está fazendo? Vocês já viram isso em algum lugar? Em algum parque? Em alguma piscina? Algum clube que vocês frequentaram? Vocês já viram algo parecido? As outras crianças falam assim, ó. Essa menininha que está deitada aí na areia, ele está indicando a altura mínima para brincar nos toboáguas. Lá onde o dinossauro está, tem uma plaquinha assim, ó, altura mínima. Vocês sabem o que quer dizer isso? Em alguns parquinhos que a gente vai, em alguns clubes de piscina, para cada brinquedo, para cada piscina, existe uma altura mínima para se poder entrar naquele determinado brinquedo ou piscina, certo? Mas como assim, tia? Quer dizer que a partir de determinada altura, você poderá sim brincar no brinquedo. Vamos dizer que a altura mínima para brincar em determinado brinquedo é que você tenha 1,5 m. Se você tiver menos que isso na sua altura, o tamanho no comprimento do seu corpo, você não poderá brincar, porque a altura mínima é 1,5 m. Para isso que serve. Hoje a gente vai aprender a como comparar algumas medidas, tanto de pessoas, como de animais, como de objetos. E nós vamos também aprender a organizar elementos em ordem crescente e decrescente. Vocês sabem como é que a gente faz para medir as coisas? O que é que a gente pode utilizar para medir? Para a gente poder medir coisas, pessoas ou objetos, animais, enfim, existem diversos instrumentos que a gente pode utilizar, como a régua, que a gente já conhece e utiliza em sala de aula, certo? Como fita métrica. A fita métrica, ela serve para medir diversas coisas, certo? A régua também, mas a fita métrica, por ela ser uma fita, eu posso, por exemplo, medir a largura do meu braço, medir a largura da minha perna e outras coisas, certo? Existem diversos instrumentos que a gente pode utilizar para tirar medidas, para medir alguma coisa. O ato de medir está presente em nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tanto em jogos como, por exemplo, para saber se um copo está cheio ou se está seco, se um animal é menor ou é maior do que o outro. Quando a gente vai comprar uma roupinha, que você olha a roupa, não, essa roupinha aqui não dá para mim porque ela é menor, ela é uma roupa menor que não cabe no meu corpo. Então o ato de medir, ele está presente no nosso dia a dia
em diversas áreas. Até mesmo sem a gente nem perceber, a gente está medindo algo. Seja em relação a cheio, a vazio, a mais pesado, a menor ou a maior, a distâncias, a gente sempre está medindo algo. Quando também a gente vê uma pessoa mais baixa ou mais alta, quando a gente tem que, a gente vê também uma coisa mais larga, outra mais fino, mais grosso ou mais fino. Tudo que está relacionado a essas coisas que a tia falou, está relacionado ao ato de medir. Outro exemplo também, quando a gente pensa assim, falta um mês para o meu aniversário. A gente também está medindo. Como assim, tia? A gente está dizendo que falta um mês para chegar o dia do nosso aniversário, do meu aniversário, ou do aniversário de vocês. Quando vocês falam isso, vocês estão medindo, pois vocês estão dizendo quantos dias faltam para chegar naquela determinada festa, naquele determinado dia, seja no seu aniversário ou outra coisa. Vamos passar agora para a página 80. Nessa página a gente vai ver mais algumas coisas a respeito do que a tia já vem falando e vai responder algumas questões. Na página 80, a tia sugere a vocês para que vocês olhem o RA, certo? No RA vocês vão ver um vídeo explicando também sobre esse assunto. A tia sugere que vocês olhem o RA para melhorar, aprimorar o que a gente já está aprendendo, certo? Sim, em relação a alturas mínimas exigidas para entrar em alguns brinquedos ou piscinas, vocês sabem para que alguns cantos exigem isso? Vocês sabem? Na maioria das vezes é para a segurança da criança. Porque se você não tem a altura mínima para brincar naquele brinquedo, provavelmente você poderá se machucar. E ali eles estipulam, certo? Eles limitam. Nesse brinquedo só pode entrar quem tem mais de 1,5 m. É por medida de seguranças para proteger as pessoas. Se você tem uma altura menor do que aquilo que está ali, que está exigindo, você não poderá brincar por questão de segurança, da sua segurança, certo? Porque você pode se machucar, você pode cair. Na página 80, no Conversa Vem, diz assim: como podemos saber se temos a altura mínima para entrar em um brinquedo? Você acha que como é que a gente pode saber se a gente tem a altura mínima? Vocês vão colocar aí na Conversa Vem o que vocês acham que a gente pode utilizar ou que a gente pode fazer para saber qual a nossa altura e se a gente tem a altura mínima para entrar em determinado brinquedo. Nessa imagem diz assim, nessa imagem que está aparecendo aí, comparando medidas. Como podemos comparar tamanhos de pessoas para saber quem é o maior e quem é o menor? O que é que vocês acham? Vocês acham que a gente pode usar uma régua? Vocês acham que a gente pode usar uma fita métrica, como a tia já mostrou aqui? Vocês acham que a gente pode usar o quê? Uma coisa que vocês tenham em casa. A gente pode usar o quê? Um barbante, uma linha, alguma coisa que dê certo pra gente utilizar. Como, por exemplo, aqui, ó, esse barbante aqui da tia, ó. A gente pode medir, sim, a altura de pessoas com ele. Depois a tia vai mostrar a vocês. Continuando. Podemos utilizar pedaços de barbante. Depois comparamos o tamanho dos barbantes. A gente pode usar um barbante ou um pedaço de linha para medir, sim, quem é menor e quem é maior, a altura de pessoas. Depois, para a gente saber quem é maior e quem é menor, a gente pode comparar os tamanhos dos barbantes que a gente mediu. Diz assim: uma maneira de comparar medidas é utilizar pedaços de barbante, cortando pedaços do mesmo tamanho que o objeto. Depois, colocamos os barbantes lado a lado e identificamos qual deles tem o maior pedaço. Na atividade com a lupa na mão, diz assim, na questão 1: vamos montar um gráfico de alturas dos seus colegas da sala de aula. Para isso, precisamos de um barbante e uma etiqueta para cada aluno. Agora sigam estes passos. Nessa questão, como a gente não está em sala de aula, vocês vão fazer com os familiares de vocês, a família de vocês, quem estiver na sua casa. Primeiro,
Vocês vão escrever os nomes das pessoas que vão participar em um pedacinho de papel, certo? Segundo, você vai pegar a primeira pessoa que vai participar e vai medir com o barbante o tamanho daquela pessoa. Você vai colocar, pedir para ela ficar em pé na parede, certo? Encostado na parede. E vocês vão pegar o barbante e vão medir. A tia vai mostrar para vocês agora como é que vocês vão fazer para medir, certo? Para medir e para fazer esses 3 passos aí que diz na questão. A tia vai mostrar agora para vocês como é que vocês vão fazer para medir as pessoas da família de vocês, certo? A tia vai tirar a sua própria medida, mas aí vocês vão fazer isso com a outra pessoa. Primeiro, vocês vão escrever o nome daquela pessoa na etiqueta, certo? Vão fazer uma etiquetazinha de papel mesmo e vão escrever. Depois disso, vocês pegam um barbante, ó, certo? Pede para a pessoa se encostar na parede, assim como a tia tá fazendo. Vai pegar o barbante, colocar aqui, ó, no início da cabeça lá em cima e vai esticar até o chão. Você pode pedir para a pessoa pisar no barbante, certo? E assim você vai ter a altura dela. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar a etiqueta que vocês colocaram o nome daquela pessoa que está participando e vão marcar o barbante com a etiqueta. Vão colar na etiqueta do barbante, certo? E vão recortar o restante do barbante. O que sobrar, o que passar do pé da pessoa, vocês vão recortar e vão colar a etiqueta com o nome daquela pessoa no barbante, para você saber que a altura daquela pessoa é essa aí, certo? Quando vocês fizerem com todas as pessoas que vão participar, vocês vão escolher a quantidade, por exemplo, pode ser o papai, a mamãe, alguma avó que mora com vocês ou quem estiver na casa de vocês. Vocês vão organizar esse barbante do menor para o maior. Vocês vão começar. Vai pegar quem teve o menor tamanho, vai colocar primeiro, certo? Vai colar na parede com a etiqueta da pessoa. Quem foi já maior um pouquinho, vocês colam ao lado e assim vocês vão do menor tamanho do barbante ao maior. Sempre colocando a etiqueta dos nomes para a gente saber quem é menor e quem é maior. Quando a gente está organizando algo do menor tamanho para o maior tamanho, quer dizer que a gente está organizando em ordem crescente. Feito isso, vai se formar um gráfico com os barbantes, certo? Na questão 2 diz assim: olhando o gráfico de alturas que sua turma fez, responde. Letra A. O segundo aluno mais alto da turma é. No caso, vocês vão ver, de acordo com as medidas que vocês tiraram, de quem participou aí da família de vocês, vocês vão ver quem é a pessoa, a segunda pessoa mais alta. E vão colocar o nome na letra A. Letra B. O terceiro aluno mais baixo da turma é. Vocês vão olhar qual a terceira pessoa mais baixa e vão colocar na letra B. Na letra C diz assim: o sétimo aluno mais alto da turma. Vocês vão olhar, dependendo da quantidade de pessoas que participaram da atividade, vocês vão olhar quem é a sétima pessoa mais alta. Na questão 3 diz assim: agora compare sua altura com as dos colegas e responda. Letra A. Quantos alunos são mais baixos que você? Ou seja, das pessoas que você mediu, que você cortou lá o tamanho do barbante, quantas dessas pessoas são mais baixas que você? Vocês vão colocar. Se for uma, vocês colocam o número 1. Se for duas, o número 2. Se for nenhuma, vocês colocam 0. Letra B. Quantos alunos são mais altos que você? Na letra B, vocês vão colocar quantas pessoas das que participaram dessa atividade são mais altas que você. Na letra C. Quantos alunos têm o mesmo tamanho que você? Ou seja, quantos têm a altura igual à sua? Você vai colocar aí na letra C quantas pessoas têm a mesma altura que a sua. Que o barbante ficou lá igualzinho, o tamanho do barbante. Na letra D, quais os nomes dos alunos que têm o mesmo tamanho que você? Você vai olhar na etiqueta do barbante para ver qual dessas pessoas tem o mesmo tamanho que o seu e colocar na letra D. Então, aí,
Vocês, para fazer essa atividade, vocês têm que escolher no mínimo aí 7 pessoas, de 7 a 10 pessoas. Assim vocês conseguem fazer direitinho uma tarefa. Tia, mas eu não tenho como fazer com essa quantidade de pessoas. Então você faz com a quantidade que você tiver de pessoas que tiver disponível para participar da atividade, certo? Agora vamos passar aí para a página 82, certo? Na questão 4 diz o seguinte: uma tabela nos ajuda a visualizar informações de maneira mais rápida. Agora, o professor ajudará a completar a tabela com as informações que você já tem sobre sua altura. Lembrando que nas páginas que a tia já fez, vocês devem também tirar a medida da altura de vocês. Pedir para alguém medir vocês com barbante e colocar o nome na etiqueta para você saber que aquela é a sua altura, certo? Aí tem uma tabela que está intitulada assim: as alturas de meus colegas. Essa tabela tem 2 colunas. Essa primeira coluna aí, que diz mais baixos que eu, mais altos que eu, com a mesma altura que eu. E a segunda coluna que diz assim, número de alunos. O que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão preencher com base naquelas informações que a gente colocou na questão anterior. Quem é mais alto, quem é mais baixo, quem tem a mesma altura. Na primeira linha, vocês vão colocar quem é mais baixo que você. Na segunda linha, as pessoas que são mais altas que você. E na terceira, as pessoas que têm a mesma altura que você. Vocês vão organizar nessa tabela dessa forma. Lembrando que a gente já estudou anteriormente sobre as tabelas e os gráficos e que eles servem para a gente registrar informações de determinadas pesquisas, determinadas atividades que a gente realiza. Na questão 5 diz assim: gráficos são outra forma de organizar informações. Complete o gráfico abaixo pintando um retângulo para cada aluno, ou seja, para cada pessoa que participou da atividade. No caso, não está sendo os colegas, porque a gente não está na sala, estão sendo as pessoas da família de vocês. O título do gráfico está assim: as alturas dos meus colegas. Tem 2 eixos aí nesse gráfico. O eixo vertical, que é essa setinha apontando para cima, indica a quantidade de alunos. E o eixo horizontal, que é essa setinha apontando para o lado, tem aí as colunas do gráfico, certo? E tem retângulos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar um retângulo, por exemplo, na primeira coluna. Representa as pessoas que são mais baixas que você. Se existe uma pessoa, se das pessoas que participou da atividade, tem uma que é mais baixa que você vai pintar um retângulo. Se tem 2, você vai pintar 2 e assim por diante. Na segunda coluna, são as pessoas que são mais altas que você. Da mesma forma, para cada pessoa mais alta, vocês pintam um retângulo. E na terceira, são as pessoas com a mesma altura. Para cada pessoa que tem a mesma altura que você vai pintar um retângulo. Se não tiver ninguém da mesma altura que eu, tia, você não pinta nenhum. Da mesma forma, se não tiver ninguém mais baixo que você e se não tiver ninguém mais alto que você não pinta. Passando para a página 83, na questão 6 diz assim: observe com atenção os caminhos a seguir. Cada caminho tem um nome. Tem o caminho verde, o caminho vermelho, o caminho azul e o caminho rosa. Letra A. Troque ideias com seus colegas sobre como podemos comparar o tamanho dos caminhos. Registre aqui as suas ideias. Vocês acham que como é que a gente pode comparar esses tamanhos aí? Como é que a gente pode medir esses tamanhos desses caminhos, dessas linhas que tem aí? Vocês acham que daria certo a gente utilizar uma régua? Vamos tentar? Se a tia fosse medir esses caminhos com a régua, quando chegasse aqui nesse caminho que é o caminho rosa, esse caminho aqui de baixo, vocês acham que daria certo medir com a régua? A régua, ela não vai conseguir alcançar o caminho completamente. A régua não vai conseguir alcançar o caminho completamente. Eu posso medir esse lado, ó. Esse lado aqui. Mas aí quando eu chegar nessa dobrinha aqui, ó, nessa curva, como é que a tia vai medir com a régua? Não tem como, né? Então, o que é que vocês acham que a gente pode utilizar? Na letra A, vocês vão colocar a opinião de vocês. O que vocês acham que a gente pode utilizar para
medir e comparar esses caminhos. Comparar os tamanhos dos caminhos. Na letra B diz assim: compare os caminhos utilizando barbantes. Vocês vão utilizar o mesmo barbante que vocês usaram para medir as pessoas, vão utilizar para medir esses caminhos. Depois, escreva o nome do caminho mais longo e do mais curto a seguir. Vocês vão, por exemplo, contornar, não precisa colar no livro, certo? Os caminhos com barbante e depois vocês vão cortando o barbante. Vocês medem primeiro o caminho verde, aí corta. Depois o caminho vermelho, aí corta o barbante. E depois vocês vão comparar esses tamanhos. A tia vai mostrar agora para vocês como é que vocês podem fazer para medir com o barbante esses caminhos, certo? Para a gente poder comparar e realizar a tarefa. Você corta um tamanho que vocês acham que vai dar para utilizar, certo? Não precisa colar no livro. Vocês vão apenas colocando assim em cima, ó. Pronto, vocês vão apenas, contornando o desenho do caminho, ó. A tia colocou no primeiro tracinho, aí agora, vem aqui, certo? Aqui assim. Aí depois contorna o outro lado e vai segurando para não soltar, certo? Vocês podem pedir ajuda de alguém para realizar essa medida. E assim vocês vão contornando. Depois que vocês terminarem de contornar, vocês vão cortar o barbante para ver qual o tamanho que está esse caminho, certo? Qual o tamanho desse caminho, para depois realizar a comparação com os outros. Vocês vão fazer isso com todos os caminhos. E vai terminar de medir aqui. Aí a tia vai marcar aqui, com o dedo e vai cortar onde marcou. E ficou desse tamanho. Vocês vão fazer isso com todos os caminhos, certo? Da mesma forma que a tia fez. Aí lá na letra B, na primeira linha, diz assim: caminho mais longo. Qual desses caminhos aí vocês acham que é o mais longo? Depois que vocês medirem com o barbante, vocês vão ver e colocar no primeiro ponto da letra B. No segundo ponto, vocês vão colocar qual o caminho mais curto, certo? Além da nossa atividade no livro, nós temos também atividade na ficha de atividades, na página 49 e 50. Primeiro vocês vão colocar o nome de vocês e a data. Na questão 1 diz assim: para entrar em alguns brinquedos de parques de diversão, é preciso ter uma altura mínima. Os pais de Ana e Léo levaram os dois para passar o final de semana em um parque de diversão. Ana e Léo querem ir à montanha-russa e a altura mínima para entrar no brinquedo é 110 centímetros. Observe a altura de Ana e a altura de Léo e o indicador de altura mínima para entrar na montanha-russa. Na imagem que vocês estão vendo aí, tem como se fosse uma régua indicando a altura mínima que é necessária para poder brincar na montanha-russa. De um lado tem Ana e do outro Léo. Como vocês podem ver, a altura de Ana está acima da altura mínima exigida para entrar no brinquedo. E a de Léo está abaixo de 100 centímetros. A altura mínima é 110 centímetros. A de Ana está acima e a de Léo está abaixo. Letra A. Os dois poderão brincar na montanha-russa? Se a altura mínima para brincar na montanha-russa é 110 centímetros e Ana ficou acima dessa altura e Léo ficou abaixo, os dois poderão brincar? Não, somente Ana. Letra B. Quem não pode brincar na montanha-russa? Léo ou Ana? Se Ana ficou acima, sim, ela poderá brincar. Mas se Léo ficou abaixo da altura mínima exigida, ele não poderá brincar. Na letra B, quem não poderá brincar será Léo. Letra C. Quem é mais alto? Ana ou Léo? Vocês vão colocar quem tem a maior altura, quem é mais alto na letra C. Na página 50,
Carla vai com sua mãe, Andréia, a um dos 3 mercados do novo bairro onde moram. Como se mudaram recentemente, não sabem qual é o mercado mais próximo. O mapa a seguir mostra os caminhos para chegar a cada mercado. Ajude Carla e Andréia a descobrir qual é o mercado mais próximo. Com a ajuda de um barbante, compare o tamanho dos caminhos que Carla e Andréia podem fazer. Da mesma forma que a gente fez na atividade do livro, vocês vão fazer aí. Vocês vão medir esses caminhos com o barbante e depois recortar cada tamanho para a gente poder comparar. Na letra A, qual é o mercado mais próximo? Em outras palavras, qual dos caminhos que você encontrou é o mais curto? Depois de vocês medirem com o barbante, vocês vão comparar agora e ver qual o caminho mais curto. Qual barbante que teve o menor tamanho referente ao caminho que você mediu. E vão colocar aqui o nome. Por exemplo, se for o caminho para o mercado AB. Aí vocês colocam aqui na letra A, certo? Letra B. Qual é o mercado mais distante? Em outras palavras, qual dos caminhos que você encontrou é o mais longo? Vocês vão olhar qual barbante maior e a que caminho ele se refere e colocar na letra B. Letra C. Escreva o nome dos mercados do mais distante para o mais próximo da casa de Carla e da Andréia. Vocês vão colocar em ordem do mais distante para o mais próximo, ou seja, do mais longo para o mais curto. E vão escrever aqui na ordem na letra C. Terminando essa tarefa, a aula de matemática se encerra por aqui. A tia gostaria de lembrar algumas coisas com vocês, tá bom? Hoje a gente viu a respeito de medidas, de tamanhos, de comparação de tamanhos, organizar elementos dividindo do maior para o menor, do menor para o maior. A gente viu que o ato de medir está presente no nosso dia a dia. Quando a gente diz que um copo está cheio ou ele está seco, a gente está medindo a quantidade de suco que tem naquele copo. Quando a gente vai brincar de jogo de futebol, a gente precisa saber a distância entre o campo, a distância que vai ficar o campo. Então a gente está medindo também. Quando a gente vai ao parque, que tem uma certa altura mínima para entrar naquele brinquedo, ali também está medindo a nossa altura, está estipulando uma medida mínima de altura para brincar naquele brinquedo por questão de segurança. O ato de medir está presente na nossa vida cotidianamente, diariamente. Seja quando a gente vai medir uma quantidade de comida, uma distância de um jogo. Quando a gente diz que falta tantos dias para determinada coisa, tantos dias para o aniversário, ou tantos dias para as nossas férias, a gente está medindo quantos dias faltam para chegar aquela determinada data. E eu espero que vocês tenham aprendido algo. E a tia gostaria de dizer que vocês continuem se cuidando, continuem tomando cuidado, não saiam de casa, continuem lavando sempre as mãos, higienizando as mãos com álcool e usando máscara. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima aula.